Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer com vocês aqui, algumas questões referentes a relações, envolvendo triângulos. Então a gente tem aqui questões envolvendo relações métricas, trigonometria, tá? E semelhança de triângulos, teorema de Tales, resultados que saem para nós da parte envolvendo triângulos, ok? Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é a identificação de elementos em um triângulo retângulo, quando a gente está em trigonometria, tá? Anteriormente, a primeira coisa que vocês veem envolvendo triângulo retângulo é a parte de Pitágoras. Lá em Pitágoras a gente tinha a hipotenusa e os catetos, A gente não tinha diferenciação entre catetos. Aqui em trigonometria, contudo, a gente precisa ter uma diferenciação entre os catetos por conta das relações trigonométricas que são realizadas depois, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os elementos do meu triângulo, que é a parte inicial antes da gente ir para a resolução, tá? Então, a hipotenusa não muda como a gente identifica ela. Ela sempre é oposta ao nosso ângulo reto, tá? Então, aqui, quem vai ser a nossa hipotenusa? O x. Hipotenusa, hipotenusa e hipotenusa. Certo? O que diferencia para nós aí os catetos? Tá? Os catetos, aqui em trigonometria a gente vai ter um ângulo, pelo menos um ângulo identificado a mais. A gente tem um ângulo reto e outros dois. Então será dado para nós pelo menos mais um ângulo, para que a gente possa identificar os nossos catetos. Porque aqui esse ângulo vai ser o que vai determinar para nós quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Então, como os nomes dizem, cateto oposto é o que vai estar oposto ao ângulo que foi dado e o adjacente é o que está junto. Então, aqui, qual é o cateto oposto? É o lado de lá. O cateto adjacente, aqui. Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente e cateto oposto, cateto adjacente. Se não conseguir fazer isso em trigonometria, ou se você se confundir nisso, você já vai errar a questão, ok? A chance de você ter um acerto nessa questão, só se você cometer dois erros, Pegar o valor errado, trocar e depois ainda pegar a fórmula errada. Aí talvez você consiga, mas a chance aumenta demais de erro. Bem, feito essa parte aqui de trigonometria, vamos aproveitar e vamos resolver as questões que envolvem trigonometria, ok? São elas, a questão 3 e a questão 7. A questão 3 falava para nós o seguinte, o engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio, sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Então, ele estava aqui a uma distância de 40 metros e ele constatou aqui que ele poderia medir a altura desse triângulo, desse prédio, sem precisar subir nele. Então, ele quer descobrir a altura do meu prédio, certo? Ele fala ali para nós, podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente, prestem atenção que ele deu aproximadamente, e ele pediu para a gente usar aqui o raiz de 3 igual a 1,7. Então é sinal provavelmente que nós teremos que fazer uma troca aí dessa raiz de 3, ok? Então vamos identificar aqui primeiramente quem são os elementos do meu triângulo, tá? Então nós temos aqui o 40 metros, vamos lá. Hipotenusa, oposta ao ângulo reto. Cateto oposto, oposto ao ângulo de 30, e o cateto adjacente é o que está juntamente aqui o nosso ângulo de 30, ok? Bem, queremos descobrir o cateto oposto, que é a altura do prédio, e foi nos dado aqui essa distância, que é o cateto adjacente. Qual é a fórmula de trigonometria que nós vamos utilizar? Nós vamos ter que utilizar a fórmula da tangente, ok? Por quê? Eu não tenho medidas da hipotenusa para eu querer utilizar aqui ou seno ou cosseno, tá? Pessoal, aqui nós temos macetes para lembrar dessas fórmulas, tá?
assim como os valores referentes, né, aos ângulos notáveis das relações de seno, cosseno e tangente. Isso está em vídeo lá no meu canal, vocês podem até assistir depois também, beleza? Então, ó, vamos lá, tangente de θ, cateto oposto por cateto adjacente, tangente de 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é 40. Qual é o valor da tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Multiplico em cruz, vai me dar 3x igual a 40 raiz de 3. Troco raiz de 3 por 1,7. 40 vezes 1,7, 68. X igual a 68 dividido por 3. Aí a gente chega num 22,6666. Eu posso falar que isso aqui é aproximadamente 23 ou 22,7. Ok? Nossa próxima questão. Questão 7. A questão 7 falava o seguinte aí para nós. Um menino avista um ponto mais alto de um morro, conforme a ilustração aqui. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H desse morro, ok? Também na questão foi dado essas aproximações. Por que foram dadas essas aproximações? Porque aqui é um seno, é um ângulo de 20 graus. Eu não tenho como saber, né? Não é cobrado da gente que a gente saiba as medidas de ângulos que não são os ângulos notáveis. Então, por isso que foi dado a medida de 20 graus, do seno, cosseno e tangente de 20 graus. Percebam que, na questão, nós temos aí um triângulo retângulo, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos identificar primeiro os elementos que constituem o meu triângulo. Hipotenusa oposta ao ângulo reto, cateto oposto ao ângulo de 20 e o cateto adjacente ao que está colado ali. Percebam que ele quer a altura do meu morro, né? Então, se eu descobrir o valor do x, que é daqui até aqui, o que eu vou precisar descobrir ainda? Vou precisar somar ainda com 1,3. Então, por isso que eu quero descobrir o x, que é cateto oposto. Tenho a medida do cateto adjacente, que é 500. Vamos usar de novo a fórmula da tangente. Tangente de θ, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 20 vai ser x, que é o cateto oposto, por 500, que é o meu cateto adjacente. Tangente de 20, quanto é? 0,36. Multiplico em cruz, 180. Acabou? Não. A gente ainda precisa somar com 1,3. Só que tomem cuidado, tá, gente? De não pegar e fazer, por exemplo, 180 e colocar 1,3 aqui. Comumente, né? Isso são erros, muitas vezes, de falta de atenção. Ok? Porque o que tem que perceber? O 1 é unidade e o 3 é décimo. Então, qual é o décimo do 180? É 0. Vírgula embaixo de vírgula. Não se esqueçam disso quando a gente está fazendo uma adição de números decimais. Tá? E aí a gente tem como resposta 181,3. Ok? Continuando aqui agora, vamos fazer a nossa questão 2, que é uma questão envolvendo semelhança de triângulos. Tá? Então, ó, nós temos que... A questão falava o seguinte aí para nós, ó. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 metros, né, 1,8 metros de altura, mede 60 centímetros. Então, ó, a pessoa, 1,8 metros, 60 centímetros. No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Então, sombra do poste, 2 metros. Se, mais tarde, em um segundo instante, a sombra do poste diminui 50 centímetros, responda, calcule a medida da sombra da pessoa no segundo instante. Então ele quer essa medida aqui, ó, certo? Da sombra da pessoa no segundo instante. Observem que, no segundo instante, eu tenho a altura da pessoa que permanece a mesma, né? A altura não tem alteração, né?
A sombra do poste também, a altura do poste também permanece a mesma. Não altera a altura da pessoa ou de um objeto. O que altera é a sombra, por conta da variação, né, do Sol, né, o deslocamento solar. Então, nós vamos ter aqui, ó, tem como eu descobrir a sombra da pessoa baseada no segundo instante? Não, porque eu tenho essa informação numérica, essa, e eu quero essa. E observem mais uma coisa, foram dadas aí para nós medidas, né, em unidades de medida diferente, né, comprimentos em unidades de medida diferente. Foi dado metros e centímetros. Observem que a gente precisa fazer uma conversão aí. Eu não posso sair fazendo os cálculos com as medidas ali trocadas, certo? Com unidades de medidas diferentes. Então o que a gente vai fazer aqui? Precisa fazer essas conversões. De centímetro para metro, a gente divide por 100. Então 60 centímetros é a mesma coisa que 0,6 metros. 50 centímetros, 0,5 metros. Na questão aqui então, o que a gente vai ter que fazer primeiro, pessoal? A gente vai ter que descobrir a altura do poste. Porque eu descobrindo a altura da poste no primeiro instante, eu substituo aqui e aí eu consigo chegar na medida da sombra da pessoa. Só que aqui em semelhança, como é que a gente vai resolver essa questão? Eu vou relacionar, eu vou montar as razões entre os lados que são correspondentes dos meus triângulos, certo? Então eu vou fazer altura com altura, sombra com sombra. Então vai ficar aqui, ó, H está para 1,8, assim como 2 está para 0,6. Percebam também que a gente mantém a ordem. Eu peguei primeiro a altura do poste, depois a altura da pessoa. A hora que eu vou para a sombra, eu faço a mesma coisa. Sombra do poste, sombra da pessoa. E agora multiplica em cruz. Então vai me dar 0,6H igual 2 vezes 1,8, 3,6. H igual a 3,6 dividido por 0,6. O meu H vale 6 metros. Descobrimos a altura H do meu poste. Feito isso, agora eu consigo descobrir aqui a sombra da minha pessoa. Tá bom? Então nós vamos de novo, ó. A altura do poste para a altura da pessoa. Assim como sombra do poste, sombra da pessoa. Multiplicando em cruz, vai me dar 6x igual a 2,7. X igual a 2,7 dividido por 6. Qual é o valor do meu x? 0,45 metros. Ok? Tudo bem, gente? Bem, vamos agora para a nossa questão 5. Tá? A questão 5, ela era a seguinte aí também. Uma antena de telefone é colocada sobre um bloco de concreto. Esse bloco tem 1 metro de altura. Em um certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metros. Nessas condições, qual será a altura dessa antena? Então, ó, foi dito para nós na questão que o bloco tem 1 metro de altura, a sombra do bloco é de 1,5 metros e a sombra da antena é de 6 metros. Estamos novamente em uma questão de semelhança de triângulos, tá? Só que percebam que essa questão aqui é uma questão onde vocês podem cometer um erro de maneira fácil. Por quê? Se você considerar isso como sendo x e querer relacionar com 6, isso vai estar errado. Por quê? Você vai estar relacionando que essa medida, que não é a medida total do meu triângulo, com a medida total da sombra. Ok? Nós temos uma situação aqui onde as sombras elas ficam sobrepostas. Tá? Então, para a gente poder resolver isso, aí a gente teria que pensar o quê? Ó?
eu teria que pensar nessa medida total aqui, ó. Qual é essa medida total? 1 mais x, ok? Ou eu poderia pensar na resolução disso considerando isso como x, só que daí eu descubro o todo e eu quero apenas a altura da antena, ok? Então vamos resolver da maneira como eu coloquei aqui para vocês, ó. Então lembrando sempre, altura com altura, sombra com sombra. Então vai ficar, ó, 1,x, 1 mais x está para 1, porque eu peguei a altura do todo está para a altura do bloco. Assim como o todo, que é 6, está para 1,5. Multiplica em cruz. Então eu vou ter 6 igual 1,5, 1 mais x. Distributiva. 6 igual 1,5 mais 1,5x. Passo 1,5 para lá. Então vai ficar 1,5x igual a 6 menos 1,5. 1,5x igual a 4,5. X igual a 4,5 dividido por 1,5. Qual vai ser o valor do meu x? 3 metros. Ok? Eu poderia resolver da outra maneira, como eu disse para vocês? Até poderia. E daí seria o que? X está para 1, assim como 6 está para 1,5. Tudo bem? Multiplique em cruz. Vai dar 6 igual a 1,5x. Passo para lá dividindo. 6 dividido por 1,5. Meu x vai dar 4. Só que eu descobri que isso aqui é o todo. Ok? Eu preciso tirar 1. Se eu tiro 4 menos 1, me dá a altura da antena. Ok? Bem, gente, eu fico por aqui hoje com vocês. Espero aí que ajudem vocês nos estudos, tá? E até a próxima.